Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a você que está acompanhando o nosso podcast. Estamos aqui nos estúdios da AD Filmes, aqui na Assembleia de Deus, em Rio Verde. Igreja que tem sede na Rua Costa Gomes, número 1480. Nós estamos aqui para o nosso ADcast. Se você ainda não é inscrito, faz o seguinte, se inscreva aí no nosso canal, dê o seu joinha, né? E ative o sininho aí para você acompanhar as nossas programações, os nossos vídeos, que eu tenho certeza que vai abençoar e muito a sua vida, tá bom? No nosso ADcast de hoje, nós vamos falar sobre a missão no cristianismo. Vamos falar de música, né? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um grupo que usa a música para tocar vidas e também para espalhar a fé. Nós estamos recebendo aqui nosso querido Oswaldo Santos. Oswaldo, a paz do Senhor, seja bem-vindo aqui ao nosso ADcast. E o Oswaldo vai contar para a gente um pouco mais sobre o coral Zoe, né? E vai falar também sobre a importância da música na missão cristã, esse papel que é fundamental da igreja, né? Anunciar as boas novas que nós temos em Jesus. Para começar, Oswaldo, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo mais uma vez, é um prazer ter você aqui com a gente. Ranieri, eu agradeço, a paz do Senhor a você e a todos que estão acompanhando o ADcast, dizer que é um privilégio estar aqui, né, representando o coral Zoe, né, já trazendo uma definição, a palavra Zoe é grega e significa vida. Vida, que legal. Oswaldo, só tá você aqui, porque se fosse colocar todo mundo aqui, acho que o nosso cenário teria que ser bem maior do que esse daqui, né, Oswaldo? Bem maior. Hoje o coral ele tem uma média de 45 jovens, todos de Rio Verde. Que legal. E a gente é bem grato a Deus pelo privilégio de servir com esses jovens que estão se desgastando, né, para Cristo, para o reino de Cristo. Que legal. Casados, solteiros, como é que é feita essa separação entre esses membros? Exatamente. Alguns são casados, outros solteiros? Casados, solteiros, Que tem legal. casais dentro do grupo. Olha, também, que bênção. Casados. Tem muitos filhos, né? As meninas Que têm bênção. um dom, assim, a minha irmã mesmo, né? Tem 4 filhos. Olha aí. Né? E assim, é uma família, uma grande família. Eu notei o seu sotaque, tem o S é chiado, né? É. De onde veio o Oswaldo? Então, eu sou alagoano, eu sou de uma cidade do interior de Alagoas que chama Matriz de Camaragibe. Matriz de Camaragibe. Para você se situar, você tem que pensar um pouquinho em Maceió, 70 quilômetros, 50 quilômetros ali de Maragogi, e uns 30 Lugar quilômetros feio, de né? São Miguel dos Milagres. Lugar feio, né? Oh, meu Muito Deus. feio. São Miguel dos Milagres, estive lá acho que uns 2 anos atrás. 2 anos, exatamente. Rapaz, que coisa maravilhosa. Bom, né? Que Deus pegou o lugarzinho e falou, deixa eu dar uma caprichada aqui. Oswaldo, conta pra gente então, para quem está acompanhando a gente agora, o que é o Coral Zoe? Como é que surgiu? De onde surgiu essa ideia? Quando é que Deus plantou isso no seu coração? Porque a gente nota que para dar frutos como tem dado, tem que ser alguma coisa plantada direto do coração de Deus para o seu coração, que trabalha como o diretor desse grupo. Como é que surgiu isso? Então, o Coral Zoe, ele surgiu exatamente, não tanto de uma coisa que eu pensei, criei, Idealizou. mas de algo que eu vivi. Sim. Então eu fui do Grupo M por muito tempo e no Grupo M a gente tem jovens de várias denominações evangélicas Sim. viajando o Brasil e cantando o amor de Deus, né? Amando as pessoas através da música. Sim, Tudo bem sim. que o Grupo M vai muito para o lado do teatro musical. Então quando eu pensei no Coral Zoe, eu pensei exatamente em unir jovens das igrejas locais da nossa cidade aqui de Rio Verde Sim. e servir a cidade. Então, o propósito inicial, ele não é um coral feito para cantar, vamos dizer, dentro dos templos, mas ele é um coral pensado para aqueles jovens que já estão servindo dentro do templo, eles possam também servir fora do templo. Sim, Né? sim. O termo igreja, né? Eclésia, chamados para fora. Sim. Então, a ideia é que Deus está na cidade, então se Deus está na cidade, Deus se envolve com o caos da cidade, com as demandas da cidade. E nada melhor que a música, né? Para Legal. alcançar pessoas para Cristo. A gente falando sobre essa questão da música na missão, qual é a visão que você tem sobre o alcance musical que o grupo tem hoje? Ele se limita a Rio Verde, né? Ou a sua ideia é que esse trabalho ele se expanda para outras regiões, para outras cidades, para outros estados, países, quem sabe? Então, em termos de alcance, isso chega a ser um pouco assustador para a gente. Porque, por exemplo, você pega uma plataforma hoje como o Instagram. A gente tem mais de 300 mil seguidores.
Ô, louco! Então a gente alcança uma média de 7 milhões, 10 milhões de pessoas, dependendo do mês. Então aquilo que começou global, local, tem alcançado de maneira global, assim. Então a gente tem contato hoje com diversos países também que estão ali. Né? Eu faço uma live tem 3 anos. Você limita esses outros países à língua portuguesa ou devido à facilidade que a internet dá hoje de tradução, né, em termos de legenda, você limita esse alcance a países de língua portuguesa ou você acha que já está ultrapassando esses limites? Eu acredito que ultrapassa. Tem pessoas que seguem a gente do Canadá, seguem a gente da Índia, seguem a gente da África. E não necessariamente são pessoas que falam português. Sim. Mas assim, muitos brasileiros que estão ao redor do mundo, a gente percebe que eles estão ali. Acaba que parece que eles usam isso como um gostinho da terrinha do Brasil, né? Para matar a saudade. Os nossos vídeos, eles fazem com que as pessoas voltem um pouco no tempo. Hoje mesmo a gente acabou de postar um vídeo que é uma das músicas, né? Não dá, sem Jesus não dá para viver. Quem não cantou isso em acampamento, Nossa. né? Há 10, 20 anos atrás. Como diz, quem nunca, né? Exatamente. Oswaldo, conta pra gente, é lógico que o trabalho que vocês fazem, existe um alcance muito, muito grande. Você já recebeu algum tipo de, que eu diria, um testemunho de alguém que através de um simples vídeo que vocês postaram ali, ou tenha recebido uma cura, ou algum tipo de milagre, um insight vindo do Espírito Santo, assim, que alguém já compartilhou? Olha, teve um bem recente, até peguei, printei e coloquei no grupo do coral. E o pessoal ficou bem impactado. A mulher, ela relatava exatamente, através dos vídeos de vocês, eu fui sendo evangelizada. E hoje eu sigo a Cristo. E vocês nem sabiam que vocês estavam me evangelizando através da música. Olha só. Então foi um dos testemunhos bem recentes assim que a gente teve. Mais perto agora. Bem próximo mesmo, assim, que está bem fresco, né? Que impactou a gente. Durante alguma viagem, ou aqui mesmo, em algum lugar que vocês têm ido, vocês se apresentam onde aqui? Na cidade? Em Rio Verde? De maneira mais concreta e assim, fixa, mensalmente a gente visita os hospitais. Que legal. Então a gente faz um giro nos hospitais. A gente visita de uma média de 4 a 5 hospitais num sábado à tarde. Então a gente vai em vários corredores, em várias alas, dentro das UTIs e a gente canta e faz orações. Sim. Qual é o impacto que você acha que isso gera em quem está ali como paciente? Olha, a pessoa que está dentro de um hospital, seja um acompanhante, um paciente ou até mesmo os profissionais, elas estão o tempo todo sob pressão, né? Angústia, desespero, estão lidando com a morte o tempo todo, muito próximo ali, né? E até vivem essa realidade. Sim. Então, eu acredito que quando a música entra, ela traz uma certa sensação de ordem no ambiente e de encorajamento, consolo, alívio. Eu tive até uma experiência que eu quero compartilhar com você, que essa foi uma das mais marcantes. Era o primeiro hospital que a gente estava indo naquele dia e era o Hospital do Câncer. E a gente estava cantando aquela música Preciso de Ti. A senhora se aproximou, depois que a gente terminou de cantar, tocou no meu braço e ela falou assim, faz 60 dias que eu estou aqui, eu queria muito ir na igreja, eu não consigo, porque meu esposo está acamado. E eu pedi para Deus mandar a igreja aqui e vocês chegaram hoje. Então aquilo para mim foi bem impactante. A gente nota com uma palavra dessa daí que o objetivo, né, do existir do grupo tem sido alcançado, porque é igual você disse, a gente é chamado para fazer algo além das 4 paredes, né? Imagino que a gente venha até o templo, se alimenta, e aí esse alimento que está na gente, a gente levar para essas pessoas que estão ali numa situação como essa, eu acho que é a parte mais, como é que eu diria, mais gratificante, né? Que a gente como cristão e como mensageiro do reino de Deus vive, né? Eu gosto muito da figura da Trindade transbordando de amor e criando as coisas. Né? Então eu acredito que Cristo ele toca as pessoas exatamente quando a gente vai se enchendo dele, né? Nessa ida ao templo, nesse entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, né? Ou estando em um pequeno grupo, né? Como é hábito da nossa igreja, né? O GC. Sim. Então tudo isso vai estruturando a gente, a própria EBD, que é tão importante, né? Sim. A Escola Bíblica Dominical. Tudo isso vai estruturando a gente para que quando a gente vá nesses ambientes de dor e de sofrimento, ou até mesmo ambientes onde as pessoas
estão tão cheias de coisas e têm coisas e possuem coisas, mas elas nunca pararam para pensar um pouco a respeito do doador dessas coisas, daquele que supre todas as coisas, inclusive o ar que respiramos, né? Então é muito interessante assim a forma como Deus tem nos conduzido nesses ambientes, tanto no ambiente de sofrimento, mas também em um ambiente de muita provisão, onde ambos os ambientes precisam ouvir a respeito dessa mensagem. Até eu imagino que na questão do hospital em si, né? A pessoa que está ali, acamado, doente, passando por aquele momento difícil, o acesso se torna mais fácil, digamos assim. Mas você, além de alcançar essas pessoas que vocês têm o acesso mais fácil pela música, vocês alcançam também o funcionário que está ali só a trabalho. Que ao sair dali, a vida dele vai continuar normal. Né? E vocês alcançam também essas pessoas, não é isso? Essas pessoas. E é tão interessante como eles já transparecem essa alegria quando a gente chega. Porque são 7 anos, né? Então, 7 anos a gente está no número 7 agora, né? Completude, essa coisa do número da perfeição, né? A gente está vivendo um tempo de colheita e é muito bom saber que a gente começa com esse propósito e a gente permanece com esse propósito. Apesar desses números que eu te falo, que assusta um pouco, né? Os números nas redes, né? A gente, às vezes, por exemplo, a gente cantou "Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver", e isso chega a 7 milhões de pessoas, a gente fica meio assim, né? É muita gente. É muita gente. Quem dera todas as pessoas que têm a possibilidade de usar o seu Instagram, né? Ou o Facebook, ou que seja, WhatsApp, enfim, para fazer esse trabalho além das 4 paredes, né? Como a gente disse, né? Eu, por exemplo, faço um trabalho de devocional, eu envio a um grupo que hoje ele está com mais de 700 pessoas. Olha só. Aí a gente pensa assim, tá, mas 700 pessoas parece que é um número pequeno. Mas cada uma dessas pessoas que estão nesse grupo, que recebem o devocional de segunda a sexta, bem cedinho, eles repassam para mais pessoas. Agora você imagina comigo, eu já recebi testemunhos de pessoas que a pessoa tinha tentado suicídio 2, 3 vezes. E hoje já não sai de casa sem ouvir o devocional, porque é o alimento que ele tem e não vai à igreja, sabe? Ainda, mas é o alimento que ele tem diariamente. Então, seria bom, até uma dica para você que está acompanhando a gente, que você use esse instrumento que você tem, que é a rede social hoje, que aqui no país a gente ainda tem a liberdade de através da nossa rede social, poder anunciar o Evangelho, levar o Evangelho de Cristo a mais e mais pessoas. Usa a sua rede social para fazer isso, né? O Oswaldo está aqui dizendo que são mais de 300 mil seguidores? 300 mil seguidores no Instagram. Mais de 300 mil seguidores, imagina isso. E aí uma pessoa recebe e passa para mais. Imagina cada uma dessas pessoas, desses 300 mil, repassando para uma pessoa somente. Já vira 600 mil. Então, é muito abrangente. Né? Isso é incrível, cara. Se a gente usasse esse poder que a rede social tem a serviço do Evangelho, meu Deus. A gente tem a live, né? Inclusive, quero convidar o pessoal para participar da nossa live. 6h45, chama É Hora de Orar, já são 3 anos. Faz todos os dias? Todos os dias, segunda a sexta. Então, o que acontece? Hoje a gente leu o Salmos 81. Então, eu já li mais de 20 livros da Bíblia ao vivo dentro de um Instagram com 300 mil pessoas. E alguém falou assim para mim, Ranieri, vocês vão perder engajamento lendo a Bíblia. Foi triplicar o engajamento. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, associam a Bíblia como se fosse um livro retrógrado, um livro ultrapassado. E não, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã cedo. Pronto. Resolvido. Então, assim, contando um testemunho a respeito do É Hora de Orar, uma mulher ela mandou recente uma foto da filha. E ela falou, olha, no dia que eu ia fazer o aborto, eu entrei na sua live. E eu ouvi sua voz, tudo que você falou, você estava falando para mim. E a minha filha nasceu. Aquilo que estava no meu coração para fazer, eu não fiz. Porque Deus falou comigo através da live que você fez. Então é uma pessoa que você alcança que já vale a pena, né? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Né? É uma vida que seria ceifada pelo inimigo. Sim. Né? Porque essa é a visão perante a Bíblia que nós cristãos temos. Né? Aborto é o sacrifício de uma alma que é sacrificada ao inimigo. Então você, inclusive você que está acompanhando o nosso podcast nesse momento, às vezes tem no seu coração a ideia de fazer esse tipo de coisa. Não faça. Não faça. Pelo bem dessa criança que está no seu ventre,
e pelo seu próprio bem. Tá? Jesus, além de ter um plano para a sua vida, você que já está vivendo, essa criança que está no seu ventre, quando ela era ainda informe, ou seja, não tinha forma de nada, Deus já havia escrito um plano maravilhoso para a vida dessa criança. Então, coloque isso aqui, que o Oswaldo disse, como testemunho para a sua vida e fortaleça isso dentro do seu coração. Deus tem planos maravilhosos para você e para essa criança que está aí no seu ventre. Então, não faça isso jamais. E eu tenho certeza que essa palavra está indo de encontro a alguém em especial nesse momento. Oswaldo, mudando um pouco de tema agora, de missão, as músicas que vocês gravam, que vocês cantam, qual é o critério que vocês usam para escolher essas canções? Então, a gente escolhe primeiro levando em consideração a parte teológica, né? As pessoas não sabem porque é uma informação que eu não passo tanto. Mas além de ter feito o Grupo M, eu fui para o Palavra da Vida estudar teologia. Eu lembro que na época, o pessoal, os amigos até me sondaram a possibilidade de cantar no Logos. Você deve lembrar, né? Do Paulo César. Sim. E eu tinha feito 2 anos de Grupo M, que é um grupo de teatro musical, e eu fui estudar no Palavra da Vida, teologia. Eu fiz essa opção, né? De não fazer contato com Logos naquela época, mas seguir aprofundando o conhecimento teológico. Então, uma das coisas que eu mais levo em consideração é exatamente a letra, a estrutura da música. E assim, os seguidores mandam muitos pedidos lá no nosso Instagram. Sim, grava tal música, canta tal. Porque eu abro caixa de pergunta. Qual música vocês querem que a gente grave? Então eles indicam. Só que como eu sou, assim, eu já estou desde os 21 anos em missão, então eu peguei um pouco dessa fase lá atrás com músicas antigas. Sim. Então a gente tenta trabalhar tanto músicas antigas que tenham faz esse resgate de memória nas pessoas, como músicas atuais que também tocam o coração das pessoas. Legal. Então a gente vai mesclando, né? Às vezes a gente solta, por exemplo, a gente gravou agora É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Nossa, essa música deu um bafafá danado, né? Exatamente, né? E é uma música que a gente como coral, a gente compreende bem ela. Entendeu a gente mensagem entende o sentido da música, dela. Né? O perder tudo não significa coisas, né? Mas o perder tudo é exatamente quando você ganha Cristo. Né? O tudo mais não faz tanto sentido, porque Cristo é o sentido. E se a gente analisa a fundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Exatamente. Então tudo que está nesse mundo jaz no maligno. E a gente abre mão dessas coisas que para a carne são boas, mas te conduzem ao inferno, para viver o que Cristo quer que nós vivamos. Porque não mais vivo eu, mas Cristo é que vive. Então eu perdi essas coisas que o mundo oferece para ganhar algo que ainda não é palpável, mas já está sendo preparado. E é uma mensagem muito poderosa, né? Então hoje mesmo a gente soltou Os que confiam no Senhor. Nossa, são como os montes. No Senhor. Não dá sem Jesus, não dá. Ao mesmo tempo que a gente gravou É Ele, a gente gravou, por exemplo, Jeová Jirê, que é atual, né? Aline Barros, a gente gravou Divino Companheiro no Caminho. Nossa. Que é tão antigo. Então a gente vai mesclando e o pessoal vai pedindo, né? Às vezes até os familiares mesmo. Você considera que as músicas antigas, digamos assim, no bom sentido, claro, você acha que as músicas antigas elas eram melhor escritas, a poesia era melhor musicada, digamos assim, do que nos dias atuais? Olha, eu acredito que sim. As músicas antigas têm essa coisa do próprio ser do homem, né? O homem é Zacar, ele é feito para lembrar, né? A música antiga ela traz esse resgate de uma memória de coisas que você já viveu, mas não apenas isso, a própria estrutura musical, né? O arranjo, por não ter tanta distração lá atrás, eu acredito que os compositores eles conseguiam compor muito mais por uma vivência do que compor na urgência de atender um mercado. Sim. Então a gente precisaria analisar isso com calma, e analisando com calma a gente percebe que as músicas antigas elas têm algo muito mais profundo no que é dito. Sim. E assim, tem muitas músicas atuais que quando você ouve dá a impressão que você está ouvindo um hino antigo também. Né? Então vai muito nessa linha, né? dos compositores, de quem está fazendo.
a intenção que está fazendo, né? Porque hoje a gente vê compositores se reunindo e pensando numa estrutura que vai viralizar e não pensando numa estrutura que vai fazer com que as pessoas sejam de fato tocadas profundamente e que elas se arrependam e creiam em Cristo, né? Porque afinal a música também tem essa linha, né, de tentar levar também o homem a Deus, né, atraído por Cristo, tudo isso. A gente vive dias em que existem inteligências artificiais. Eu sou assim um pouco, até consideravelmente avesso a isso, porque é uma inteligência artificial. O próprio nome já fala. Existem sites, por exemplo, onde você pode colocar ali o tema, né, da música que você quer, o tema em termos de letra, o estilo musical que você quer que se encaixe nessa letra, e o site ele já te entrega a letra, a melodia, o instrumental tocado, mixado, masterizado e pronto, sabe? Qual é que é a visão que você tem sobre essa facilidade, né, digamos assim, mas que, de certa forma, isso, objetivamente falando, distanciou o homem daquela necessidade em, peraí, eu vou compor uma música, mas antes de qualquer coisa, eu vou me ajoelhar aqui e vou buscar em Deus. Qual é a análise que você faz como músico, como teólogo, né? Como que você enxerga isso nos dias atuais? Então, eu acredito que a música ela deve nascer da relação com Deus. Não apenas no sentido de alguém que é crente e professa Cristo. Nesse caso, deveria sempre ser isso, né? Mas eu acredito na graça comum também, que Deus derrama a graça comum sobre os homens para que eles possam produzir algo que te remete ao belo. Então, por exemplo, a música na antiguidade ela era feita exatamente para que as pessoas pudessem contemplar a Deus, lembrar de Deus. Então você vê grandes compositores, né, o próprio Mozart, Beethoven, eles escreviam exatamente pensando nesse ser supremo. Às vezes não chamava de Deus, mas chamava de alguém que está acima de nós, né? Como, lembrando aqui de Agostinho. Então, assim, essa facilidade, eu acredito que ela seja perigosa, né? Porque por mais que tenha like, alcance e tenha venda, né, não quer dizer que aquilo vai perdurar. Então, eu acredito que quando uma música ela é feita exatamente com essa busca por Deus, eu acredito que ela perdura por mais tempo, ela toca mais as vidas por mais tempo. E a música ela tem um poder muito profundo de acessar a mente e o coração das pessoas. Por isso que o nosso projeto dentro dos hospitais é amor através da música. Então, estamos amando, mesmo que não... Às vezes a gente não vê o rosto do paciente. A gente não entra no quarto. Mas a gente sabe que o som do violão, do violino e das vozes, com a mensagem adequada, chega naqueles corações. Então, eu acredito que seja arriscado você, como cristão, utilizar essas ferramentas. Eu não indicaria, não aconselharia alguém usar esse tipo de ferramenta. E uma curiosidade, nós reunimos 4 compositores do coral e já nasceu a primeira música. Um deles já tinha feito uma primeira estrutura, isso, e a gente finalizou. E a gente percebe exatamente na estrutura essa questão da teologia, né, da melodia, né, respeitando tanto a música e a arte e ciência de combinar o som de maneira agradável aos ouvidos, como também respeitando o aspecto teológico. Então, eu acredito que é possível, sim, né, ainda mais nessa junção de compositores cristãos, você conseguir, através dessa relação com Deus e pensar Deus, né, colocar isso numa canção e tocar vidas do jeito adequado. Legal. Porque a música pode tocar também do jeito inadequado, né? Até indico um documentário que eu gosto muito, que é A Primeira Arte, do Brasil Paralelo, que é um baita documentário. Ele traz a história da música até os dias atuais. Primeira arte. A primeira arte, a música. Então, ele traz exatamente essa perspectiva de como as coisas foram sendo banalizadas. Por quê? Porque era para muito mais atender um mercado do que, de fato, tocar e levar as pessoas ao belo, né? Ao ser supremo que a gente chama como cristãos de Deus. Exato. Maravilha. Oswaldo, quem acompanha vocês nas redes sociais viu que há um tempo atrás vocês fizeram uma viagem missionária para o Amazonas. Isso.
Conta pra gente como é que foi isso, como é que surgiu essa ideia de ir tão longe daqui, tão longe do Rio Verde. Então, pós-pandemia, eu sou missionário desde os 21 anos, então eu pensei, gente, eu já fui no Amazonas 3, 4 vezes. Por que não levar o coral? Porque os ribeirinhos, aquelas pessoas que vivem ali, os índios, eles estão muito na ponta do nosso país. E é uma região muito esquecida. É uma região que não é tão desenvolvida. É rica, profundamente rica, mas temos as imagens. profundamente esquecida. Nós moramos 5 dias dentro desse barco. Então, é muito interessante, né? Aquilo que eu vivi como missionário, na minha individualidade, eu trazer isso para a coletividade. Para mim não faz muito sentido. Assim, viver apenas uma carreira solo, tanto como cantor ou como missionário. Eu sempre penso em coletividade, assim, o que eu posso viabilizar e facilitar para que os outros também vivam. E eu penso muito nisso quando eu penso nos meninos do coral. Né? Eles são de Rio Verde, no interior de Goiás. Eu pensei, gente, eu preciso tirar esses meninos daqui para que eles vejam o que eu já vi. E ampliar a visão de fato, né? Fiz uma campanha, leve o Coral Zoe com R$2 ao Amazonas. As pessoas contribuíam com R$1.000, com passagens aéreas. Que benção. Foram 13 passagens aéreas de seguidores. Vocês foram em 13 pessoas? Nós fomos em 10 pessoas, porque era pós-pandemia. E 3 pegaram ali o Covid bem antes, dias antes. Tipo assim, foi fazendo os testes, né? Dias antes mesmo da viagem. Teve aquela época que tudo que você ia fazer, você tinha que fazer um teste e tal. Exatamente. A gente estava no pós-pandemia mesmo. Então, assim, foi extraordinário o que Deus fez. Eu acredito que a gente não deve ter gastado assim, menos que uns 40, 50 mil reais. Foi um investimento muito alto. E as pessoas simplesmente, com o desafio que eu lancei de R$2, as pessoas fez com que a gente pudesse viver, possibilitou isso. Né, dentro de um estado que é tão rico, mas que necessita tanto da graça de Cristo. Sim. Uma viagem como essa, eu imagino, porque eu já tive lá também, na época que viajava cantando, a gente imagina que vai levar algo. E a gente muito mais traz algo do que leva. Vocês passaram por isso também? Exatamente. O ser humano é um ser vazio, né? A gente precisa de Deus para nos preencher todos os dias. Então a gente vai com essa ideia mesmo, né? Eu estou indo possibilitar, né? Eu estou indo doar, né? A natureza da árvore, doadora, né? Viabilizando. E quando chega lá, você fala assim, gente... Eles ensinam muito na simplicidade. Eles ensinam muito no sentido de não ter e ser feliz em Cristo, não tendo o que a gente tem. Porque a gente vive muito bem aqui. Então, quando você vai para a ponta, para esses lugares mais extremos, né? Eu já fui na África também. Então, é muito assustador a forma como a gente recebe tanto. Né? E a forma como Deus revigora tanto a nossa vida. Isso. Principalmente no sentido de gerar em nós aquilo que o apóstolo Paulo ensina, né? O contentamento com a piedade é grande fonte de lucro. Aí eu fico pensando, mas lucro não é o que eu tenho? Não. Lucro é a possibilidade de viver satisfeito em Deus. Exato. Não é o que eu tenho, não é o que eu possuo. Né? É o que eu posso viabilizar. As pessoas até perguntavam, quanto vocês ganham para fazer essas missões, para ir nos hospitais? Eu falei, não, o evangelho não é o que eu recebo. Evangelho é o que eu dou. Exato. Só que o que eu estou dando não sou eu, não é meu. Exatamente. É de uma outra pessoa que está acima de mim. Então, assim, foi extraordinária essa viagem. E ver os meninos aqui de Rio Verde vivendo aquilo, cara, meu coração se encheu muito de alegria. Conta pra gente, é lógico que, claro, se for uma experiência sua também, amém. Mas é lógico que vocês ali compartilham tudo, né? Sim. As experiências que cada um vive naquele, ou viveu naquele momento ali. O que aconteceu que você soube de alguém, de algum do grupo que estava com vocês lá, que impactou a vida dele ou dela, e o que aconteceu em especial um testemunho seu com relação a essa viagem em específico? A viagem missionária foi bem desafiadora. Eu acredito que um dos maiores desafios da viagem missionária, pensando na individualidade dos meninos, por exemplo, a Mariana tinha sofrido um acidente recente. Então, querendo ou não, ela estava com um braço um pouco isolado. Sei. Né? E ver ela se dispor a viver essa experiência. Se entregar, né? Se entregar na missão, mesmo com essa dificuldade,
eu acredito que foi um impacto bem interessante e ela mesma externou isso, né? Mesmo diante dos desafios que ela estava vivendo como ser humano, né? Como mulher, como filha, e ver que o tanto que Deus preencheu, né, o coração dela e encheu o coração dela de consolo, de cuidado, né? Até porque a gente tem um membro do corpo com uma dificuldade, a gente uma limitação, né? Cuida mais, né? Então eu acredito que isso foi um ponto muito interessante na nossa viagem. E a experiência com os indígenas também, né? Você dormir numa tribo indígena, Comeu né? formiga ou não? Como grupo, não. Não, é porque assim, a formiga que a gente pensa, lá no Nordeste a gente chama de tanajura, né? Então, essa daí seria tranquilo se tivesse. Vocês comeram algo lá assim que você lembra agora e fala assim, Ranieri, essa foi diferente. Olha, teve algo assim? Dentro do barco a gente cozinhava. Então não teve muita coisa diferente. Chegou a experimentar, como é que é o nome, cara? Tracajá. Tracajá, não. Tracajá. Tucumã, sim. Eu lembro que é tipo uma tartaruga, mas não é o cágado, nem a tartarugona. Parece que é um intermediário. Eles comem lá. Olha só. Teve um dia lá nessa viagem que eu fui que tinha esse tal desse tracajá. Eu bati o olho e falei, não, dou conta. Tracajá. Quero conhecer, já quero conhecer. O pessoal que está assistindo a gente lá do Amazonas sabe do que eu estou falando. Então, a gente come muito peixe, né? Nossa, que delícia. Então, peixes que não tem, às vezes, aqui disponível. A facilidade lá é outra vida, né? O tambaqui, né? As frutas diferentes, né? O suco de taperebá, né? Rapaz. Então, é tudo muito delicioso, né? E assim, a viagem em si, missionária, eu sempre falo, ela começa em casa, né? Então a gente foi desfrutando da provisão de Deus o tempo todo, durante toda a viagem, assim. Eu acredito que uma das experiências também muito forte, em termos de indivíduo, foi o diagnóstico do filho da Tainara, né? Ele tem, a gente poderia chamar de uma doença rara, e ela ficou sabendo desse diagnóstico no último dia da viagem, então foi desesperador também. Meu Deus. E mesmo assim, desfrutando desse alívio, desse consolo e desse encorajamento. Né? Então ela estava realizando um sonho, mas ao mesmo tempo vem uma notícia que foge. E a gente parece abraça que e normalmente cuida. daria uma desnorteada, né? Daria uma desnorteada e a gente percebe ali o cuidado de Deus. E ela testemunhou agora. A gente estava em Caiapônia esse fim de semana. Vocês desceram em Manaus, claro, e dali vocês foram para onde? Como é que foi esse roteiro? Dali a gente vai 4 horas, né, de estrada, que demora um pouquinho mais, que a gente chegou em Itacoatiara. Itacoatiara. Exatamente. Porque quando você quer ver o Rio Amazonas, você não pode ir para só Manaus. Porque ali tem o Rio Negro, Solimões, o encontro das águas. Sim. Mas se você quer ver o Rio Amazonas, você precisa ir em Itacoatiara. Então você precisa entrar um pouco mais. A estrada bem desafiadora. Muito. Eu lembro que o micro-ônibus às vezes parava para ter que passar, porque os buracos eram muito profundos. É o que eu te falei, a estrutura é muito precária para aquele lado. Sim. Né? E foi muito impactante essa viagem para o Coral Zoe. O interessante que eu vejo é que muita gente crente, inclusive, eles condenam assim, quer fazer missão lá longe, mas não faz aqui. Enquanto vocês fazem um trabalho que vocês, além de fazer a missão aqui em Rio Verde, nos hospitais, como você disse, mas vocês também vão além. Então isso acaba que a gente precisa mudar essa cultura nossa de achar o missionário quer ser missionário só nos Estados Unidos e tal. Daí ele não quer ir para a África e tudo. Não. Missão você faz em qualquer lugar que você tiver. E o trabalho que vocês fazem, vocês alcançam as pessoas aqui, primeiramente, né? Aí alcança pessoas através das redes sociais, que isso aí é infinito, a gente não vai saber nunca onde a gente está chegando, né? Mas vocês também vão in loco, né? Nessas regiões que tem essas dificuldades, né? Exatamente. Então é um contraste. Tem uma máxima batista que eu gosto muito, que eles falam aqui, né? Na primeira igreja batista de Rio Verde, que é: missões são feitas do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Então isso aí já fecha, né? A lacra, né? Ou seja, eu preciso dar fruto onde Deus me plantou, no lugar onde Ele me plantou, independente se é a faculdade, se é a empresa, se é a igreja, mas quando Ele faz o movimento, né, para que eu entre no movimento dele, eu continuo dando fruto. E tem uma curiosidade na árvore, né? Você nunca vai ver uma árvore comendo o próprio fruto.
Porque a natureza da árvore é doadora, né? É a Exato. natureza do Cristo e a nossa natureza. Exatamente. Esse homem é como uma árvore plantada, né? O texto lá de Exato. Salmo 1 fala isso. Então a gente tem muito isso em mente, assim. Eu trabalho muito o aspecto devocional do coral. A gente chega 1 hora antes nas igrejas, a gente faz devocional, a gente aquece, a gente passa o som. Então a gente tem essas culturas, a gente tem os nossos momentos de luau. Não pode perder jamais. Esse dia o pastor Fábio, da Késia, Sim. ele foi lá dar uma palavra no nosso luau. Então a gente está sempre promovendo a comunhão do grupo para que quando ele saia exatamente com essa convicção. E que não seja só aquele lance de você chegar à frente da igreja e cantar, que haja uma comunhão, que seja uma igreja, vocês sejam uma igreja Zoe, digamos assim, antes de estarem ali simplesmente cantando. Eu sempre disse que cantar é a parte mais fácil que a gente faz. A gente sabe fazer. É 1%. Né? Você abre a boca, ouviu, afinou, cantou no tempo, ritmou, pronto. Você cantou. Agora você ministrar, você viver o que você canta é outra história. São outros 500. Outros 500. Então, uma das coisas que eu percebo no Coral Zoe é exatamente isso. Essa comunhão que a gente tem, que a gente promove isso dentro do coral de maneira muito consciente. A gente criou essa cultura, ela reverbera na harmonização do grupo. Que legal. Porque os nossos vídeos, Ranieres, esses que alcançam milhões, eles não têm edição. Eles são ao vivo. É só um iPhone, uma iluminação que vem de cima para baixo, que são os LEDs. Só. Caramba. Não tem edição. Eu coloco ali no máximo uma marca d'água, né, para que as pessoas vejam que é o Coral Zoe, porque vários perfis viralizados pegam nossos vídeos e postam. E a gente não se sente mal por isso. É bênção. Eu acho que o principal impulsionamento que existe é o Espírito Santo. Soprando. Né? E Deus falou pra gente, né? Porque a palavra espírito é exatamente ruá. Né? E ruá é essa ideia mesmo de um vento que leva, Exato. que carrega. E uma das coisas que a gente ouviu quando a gente foi gravar com a Cristina Mel, lá em Aracaju. A gente foi de carro, viu? Caramba! 2.000 quilômetros por aí. A gente foi até Alagoas de carro. Pessoal muito corajoso. E uma das coisas que uma das pessoas que Deus usou pra gente naquela época foi isso. Deus vai soprar tão longe que vocês não vão nem conseguir administrar. E não tem como. O Coral Zoe hoje está com quantos componentes? Nós somos 45 jovens, entre músicos e cantores. Já chegou a cantar e tocar toda a turma ou não? Olha, para você ver o coral completo, geralmente nos ensaios gerais. Esse ano passado a gente saiu um pouco do padrão igreja, padrão hospital. Sim. Eu falei, vamos fazer um teatro musical, nível americano, nível São Paulo, Rio de Janeiro, porque eles associam muito o Coral Zoe a São Paulo. E eu falo pro pessoal, a gente é de Goiás, nós somos de Rio Verde, Goiás. E a gente fez um Comedor musical. de piqui. Você come piqui, Oswaldo? Já conseguiu eu ou já não? comi alimento que tem piqui. Mas Tipo piqui uma galinhada com piqui, por exemplo. Agora o piqui mesmo, igual vocês ficam roendo, não. A gente aqui em Goiás costuma falar o seguinte, que o piqui é assim, ou você ama de cara, ou você odeia de cara. Não tem como ficar naquele meio termo. Não. É um alimento extremo, né? É extremo. É extremo. Então a gente fez um teatro musical de Natal para o teatro. Então a gente vai fazer um musical de Natal, 1950, John W. Peterson, né? Tem vários hinos na harpa que é dele. Sim. E coisa assim que eu aprendi lá no Grupo M que eu apliquei agora com coral. Só para você ter ideia, esse teatro musical a gente teve um investimento de quase R$40 mil. Então só de figurino foi 15 mil. A gente fez toda uma estrutura. Esse recurso ele é conseguido através de doações. Patrocinadores. E a gente fez uma coisa que a gente nunca tinha feito. Bilheteria. Nunca imaginei que o Coral Zoe, assim, vamos usar uma expressão, né? Quebraria a banca de uma bilheteria, né? Porque foram muitos ingressos vendidos. Foram mais de 1.000 ingressos vendidos. E nós lotamos 2 sessões dentro do Lauro Martins, aqui em Rio Verde. Inclusive, está disponível no YouTube do Coral Zoe. Você pode colar lá. Foi por um milagre, Coral Zoe. Tem todo o musical. Então ele... Assim, se você está acostumado a ver o Coral Zoe no Instagram, você vai assustar. Porque você vai ver a gente fazendo trocas de roupa, encenação, narrações... E tudo memorizado. Para aqueles crentes mais tradicionais, não é um show, é uma apresentação. Para os que não são tradicionais, é um show. É um teatro musical. Teatro musical.
Foram o quê? Nos Investidos Estados ali. Unidos se usa muito isso, né? Sim, é um show Demais. de luzes. Foi um show de luzes. A gente investiu mais de R$8.000 em luzes. Tá vendo? Porque eu queria trazer para Rio Verde algo que ninguém nunca trouxe. Então, o Coral Zoe, ele tem muito isso, né? Por ter um líder colérico, eu tenho muita ideia. A cabeça fica a mil o tempo todo. A mil, Quando eu paro, por exemplo, eu termino a live, vem um monte de ideias. Né? Quando eu, às vezes, não consigo dormir, vem muitas ideias. E eu acabo não sendo um líder que traz ideias. Eu acabo sendo um líder que faz acontecer essas ideias. E os meninos do coral abraçam isso muito bem. Eu falei para a Rayane, esse sonho aqui de teatro musical é seu. E a gente vai realizar, porque eu já vivi isso. Mas a gente vai realizar e conseguimos. A gente precisa explicar para quem está assistindo a gente também que é mais das antigas um pouco. Às vezes pode vir aquela coisa assim, mas para que isso? Para que esse tipo de coisa? É porque, meu irmão, além de alcançar as pessoas que já têm Jesus na vida, para alimentar espiritualmente essas pessoas, a música precisa alcançar as outras pessoas. E as outras pessoas, elas são alcançadas pelo que o olho enxerga como bonito. Se é que você me entende. Então, a gente precisa ter esse acesso. Entendeu? Então não murmura não, só dá glória a Deus, tá? Levanta a mão e dá um glória e amém. Oswaldo, a gente está chegando aqui já ao finalzinho. Passa para quem está assistindo a gente, como é que se encontra o Coral Zoe nas plataformas digitais? YouTube, Instagram, Facebook? Passa para a gente. Então, a gente hoje está mais no Instagram, de maneira mais ativa, no YouTube, né? Então, @CoralZoeOficial no Instagram e no YouTube Coral Zoe. Coral normal, Isso, CORAL, Zoe com ZOE. Isso, oficial. Aí você acha, lá no próprio Instagram você acha o YouTube e a gente também está nas plataformas digitais. Lançamos 3 músicas inéditas. Inclusive, 2 das músicas que nós lançamos é desse compositor, que a música agora explodiu no Brasil. Que legal. Que é aquela Porque Pararam de Falar do Céu, que é do Dimael. Ele que fez Maravilhosa Graça, Rei deste Lugar. E o Misaías, que é da Todá, ele fez a música Me Valorizou. Então a gente pegou uma trilogia, lançamos e os clipes foram gravados dentro da capela do Hospital Evangélico da nossa cidade. É um som bonito ali. Então assim, a gente tem feito... A gente fez a produção em São Paulo, mas a gente fez algumas também produções aqui mesmo, em Rio Verde. E é dessa forma que você encontra, @CoralZoeOficial. Outra pergunta rápida também, assim, é lógico que tem muita gente que canta muito bem e ainda não faz parte do coral, às vezes vê e pensa, nossa, eu queria cantar com esse pessoal. Tem essa possibilidade para novos componentes, para essa turma aumentar, quem sabe? Ou às vezes, não, uma voz em especial, um soprano saiu, um contralto saiu, e você faz uma seleção? Como é que funciona isso? A gente fez agora audições para tenores e sopranos. Os sopranos a gente fechou. Então nós temos 12 sopranos, 12 contraltos. Agora eu quero fazer, ter 12 tenores. Então os tenores que estão ouvindo, aí fica o desafio para vocês fazerem teste com a gente. Precisando de um baixo aí? O baixo. Você acredita que eu que faço baixo lá? É mesmo? Eu sou baixo 2. Olha aí. Eu tive a oportunidade de cantar no ensemble durante a pandemia, que é o coral do maestro Marcone Araújo, né? A técnica que eu estudo, belt contemporâneo. E eu fazia baixo 2. Ninguém acredita, né? Mas sua voz já é grave também, né? Ela é muito grave. Não tanto quanto a sua. Oswaldo, a gente quer agradecer carinhosamente você por ter estado com a gente aqui e trazer essas experiências, né? Que com certeza a música nos proporciona, né? Eu tenho as minhas, você tem as suas, e eu tenho certeza que cada componente do Coral Zoe também tem. E o nosso desejo é, claro, que Deus continue usando vocês poderosamente, que através das vozes de vocês, através da comunhão que vocês passam, a gente vê vocês cantando, a gente vê que tem algo diferente, né? E eu acho que é o Espírito Santo, não tenha dúvida disso. Amém. Que Deus possa continuar usando vocês, enchendo vocês e capacitando vocês, né? Dando estrutura tanto espiritual quanto física para que vocês continuem alcançando vidas, que é o que mais a gente precisa fazer nesses dias, né? Amém. E uma curiosidade, né? O filho do Ranieri agora é tenor no Coral Zoe. Tá vendo? Olha a responsa, hein? Obrigado por liberar ele. E assim, eu só agradeço, né? A palavra que eu deixo assim para o pessoal aqui é a oração que eu fiz lá atrás. Deus não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Então Deus vai continuar fazendo o que Ele tem para fazer. Isso. Só que eu preciso dizer, Deus, não me deixa de fora disso que o Senhor me está usa, fazendo. Envia-me a mim. Né? Então, essa fase do coral, né, 7 anos, e uma coisa que eu falo para os meninos, gente, o meu coração não está no Coral Zoe.
Meu coração está em Deus. Se Deus me chamar para fazer outra coisa, eu vou fazer, porque o meu coração não está apegado a reconhecimento, a essas coisas daqui. Né? Isso já foi me oferecido lá atrás, eu nunca quis. Então eu quero o quê? Fazer Cristo conhecido. É só isso. Eu costumo dizer que a nossa vida aqui, vivendo assim generosamente bem 90 anos, né? 85, 90 anos, Isso. o que é isso dentro de uma eternidade que nos espera? Exatamente. Né? E é aqui que a gente faz a escolha, se é com Jesus ou sem Ele nessa eternidade. Então, que a gente possa fazer valer a mensagem do Evangelho aqui, que nos alcançou e que ela alcance mais pessoas, né? Que nós sejamos instrumentos dele para alcançar, mas que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, que é o mais importante. Amém. Né? Oswaldo, Deus abençoe, prazer falar com você, viu? Muito obrigado. Nós queremos agradecer a você por ter nos acompanhado até aqui e lembrar o seguinte, que a música é um poderoso instrumento na missão, que nós possamos usá-la sempre, em primeiro lugar, para espalhar o amor de Jesus para as pessoas. Se você, repito, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. Nosso desejo é que Deus te abençoe de forma especial e até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.